Valeu, Ângelo. Eu que agradeço. Um grande prazer estar novamente com a galera do Agile Trends, agora na coalizão. Mais uma vez, uma palestra rápida, acelerada, curta, mas com bastante conteúdo. Dessa vez aí a gente falando sobre gerenciamento ágil de portfólios na era VUCA, muita mudança, muita coisa acontecendo. E o que, que a gente tem que pensar diferente, o que, que a gente tem que fazer diferente nessa época de volatilidade, incerteza, alta complexidade, alta adaptabilidade, né? O que está acontecendo aí nesse mundo maluco, né? Então, não vou me apresentar muito, a Ângela já comentou um pouquinho, então hoje eu trabalho e sou sócio na Highflex Consultoria, tenho aí um pouco mais de 27 anos de experiência, minha família, sou casado, tenho um casal de filhos, e nos últimos 10 anos aproximadamente a gente vem trabalhando com apoio às empresas, principalmente na parte de entendimento da situação atual da empresa e promoção de transformação na organização através de práticas ágeis, lean, abordagens enxutas de gestão, buscando business agility, entendendo o que, que essas mudanças todas estão acontecendo ou estão gerando nas empresas. E aí alguns pontos importantes que a gente percebe que é aí que começa a entrar o gerenciamento ágil de portfólios é a parte estratégica, né? Ou o planejamento estratégico, ou os objetivos estratégicos. Todas as empresas têm, ou dizem que têm. Só que quando a gente vai entrar lá no detalhe, vai observar direitinho o que, que vem acontecendo, ou é um longo prazo, ou é feito de um ano para o outro. Várias tiveram surpresas agora, depois da quarentena do Covid, né? Que foi uma infelicidade para todo mundo, mas ao mesmo tempo provocou uma ruptura naqueles planejamentos mais travados que aconteciam, por exemplo, até outubro e novembro de um ano, para as empresas rolarem os seus projetos no ano que vem. Então, geralmente, era muito longo prazo. Quantos projetos eram definidos de um ano para o outro? Isso fazia com que o portfólio ficasse engessado, mais travado. E aí, no fundo, quando você ia olhar o que aconteceu ao longo do ano, aqueles projetos que haviam sido planejados, muitos eram descartados, muitos não eram realizados, os produtos que estavam planejados para ser desenvolvidos ou evoluídos, alguns eram evoluídos de uma maneira completamente diferente, outros nem eram, né, eram paralisados. Então, como que funcionava isso? Né? Muito amador, muito formal no papel e informal no que rolava dentro das empresas, né? Na prática. Outro problema, a galera acha que é tudo método, é tudo prática. Então vamos colocar para funcionar um método X aí, ágil, escala ou não, vamos arrancar o que era tradicional, vamos arrancar o que vinha de bases mais burocráticas, vamos colocar um negócio mais ágil que tudo dá certo, né? Se você não mexer na tua gestão de portfólio, se você não observar a entrada do que está chegando nos teus times, né? Então, da onde vem as necessidades, da onde vêm as demandas, da onde vêm os projetos, os pedidos, as demandas, as iniciativas, as ideias. Você trabalha com inovação ou não? Então vem ideias ou vem só evolução do que já existe? Da onde vem? Qual o caminho que percorre? É produto? Da onde que vem as necessidades de evolução do produto ou necessidades de atendimento de mercado para aquele produto? Da onde vem? Vem de dentro, vem de fora, vem do misto? Como é que você organiza isso? Isso é muito mais importante, pessoal, do que um método, do que um framework a ser aplicado. O framework, o método, ele está muito na execução, pelo menos a maioria dos métodos que a gente vê no mercado, beleza? Então, aqui começa alguns cuidados, né? Então, o upstream, que é parte do que eu quero falar com vocês hoje, então, como é que a gente começa a gerenciar esse portfólio de uma maneira ágil em um mundo que tudo está mudando, beleza? Então, vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar o VUCA, e vamos separar o C, beleza? O C é complexidade. É aqui que tudo começa. E se tem uma letrinha importante para vocês guardarem do VUCA, é o C, complexidade. É a complexidade que faz as outras acontecerem, beleza? Então, quanto mais complexidade, eu tenho que ter alguns tipos de tratamento e algumas maneiras de abordar o meu portfólio diferentes.
Se eu tenho pouca complexidade, eu vou de uma outra maneira. E o upstream é onde tudo isso começa. O que é o upstream? É o momento que a gente está recebendo essas necessidades, iniciativas, projetos, produtos, e estamos decidindo acerca dessas iniciativas. Qual que nós vamos fazer, qual que nós vamos adiar, qual que nós vamos otimizar, reduzir escopo, por exemplo, pegar o conceito de MVP, qual que a gente precisa fazer algo um pouco maior, qual que a gente tem capacity ou não tem capacity, qual que a gente tem dinheiro ou que a gente não tem dinheiro, mesmo isso tudo estando dentro de um time, mesmo isso tudo sendo controlado ou gerenciado por um PO, por um Product Owner. Como que esse Product Owner vai tomar essas decisões em relação ao que está entrando? Esse é o upstream, é esse momento de decisão. E a gente pode considerar dois momentos de atuação, tá? O primeiro é o filtro que a gente está fazendo. Então, essas iniciativas elas estão chegando de vários lados. Pensem que pode ser para um mesmo time que trabalha com um produto e vem necessidades, pedidos de cliente final, de área comercial, de área de vendas, interno, diretoria, presidência, CEO. Todo mundo está querendo evoluir o produto, brincar com o produto, mexer com o produto. E como é que o PO controla isso tudo? Da onde que essas coisas todas vêm? E como é que eu faço isso chegar no meu time? Ou que ordem que eu faço chegar? Como que eu priorizo isso? E pode ser também um portfólio onde eu tenho vários produtos ou vários projetos que vêm necessidades de vários lugares, inclusive projetos novos, projetos que já estão em andamento, produtos novos, produtos que já estão em andamento. Como é que eu coloco tudo isso num mesmo backlog ou numa mesma fila? Então, primeiro momento, filtro. Segundo momento, visualização de tudo isso. O upstream aqui, a gente está visualizando o próprio filtro. Então, aqui é uma maneira da gente enxergar o que está sendo priorizado agora. Selecionado, discutido, priorizado. E o downstream é o que já está com as equipes. O que as equipes já estão trabalhando. Então, aqui é o primeiro ponto que a gente pode observar da gestão ágil de portfólios. Eu estou olhando macro, uma visão macro do que está em seleção, em priorização, e segundo, o que está com os times, o que está com as equipes, mas também de maneira macro. Eu não estou olhando aqui deliverables, entregas, ok? Eu estou olhando aqui resultado atingido pelo time. Em que momento, qual é a situação daquela solução que ele está desenvolvendo, daquele produto, daquela evolução, daquele projeto, mas pensando mais em resultado do que de entregas pequenas, beleza? E aí, eu mostro para vocês um framework para atuar no upstream. Então, esse aqui é o Agile Upstream Framework, que eu chamo carinhosamente de ALF, onde a gente trata essa camada de decisão, de priorização, de seleção, já com uma pegada de complexidade, de adaptabilidade e de incerteza. O que significa isso? Essa priorização que vocês estão vendo aqui, esse pequeno framework, onde eu tenho aqui são entradas, tá? Então aqui é onde eu tenho o movimento chegando, essas necessidades chegando. Aqui eu tenho o backlog do que eu preciso analisar. E aqui eu tenho 5 passos para trabalhar. Eles não precisam acontecer todos eles, não precisa ser sequencial, eu posso realizá-los de maneira combinada, mas são 5 momentos que eu vou analisar a minha necessidade, saindo aqui a visualização nos meus Kanbans, upstream e downstream, e o backlog também daquilo que vai ser feito. Esse framework é justamente para analisar essa camada, tomar decisão em relação a essa camada. Uma outra visão dele é a gente observar ele assim, que é parecido com a outra imagem que vocês viram, aonde eu tenho os passos, né? Eu não gosto de chamar de cerimônia, reunião, fase, etapa, porque você não precisa fazer uma reunião com isso, você não precisa fazer uma etapa com isso. Você pode, numa conversa com o time, numa sessão de design thinking ou de lean inception, você pode estar fazendo a parte de priorização. Você pode estar saindo ali com um roadmap definido, mas você precisa fazer essa etapa. Numa reunião de comitê diretivo, por exemplo, definindo a estratégia da empresa, você pode sair com o item 1 e o item 2, seleção e categorização. Então, você não precisa montar cerimônias ou eventos específicos para o ALF. Você pode aproveitar o que já existe na sua companhia, só que você precisa direcionar. Você precisa fazer com que isso aqui aconteça numa velocidade satisfatória e pensando na adaptabilidade, na incerteza, na complexidade, isso muda muito rápido. Então, isso aqui não é anual.
Isso aqui não é semestral. Isso aqui é, na pior das hipóteses, trimestral, e você pode rodar isso aqui com uma frequência ainda maior. Você pode estar alimentando isso aqui semanalmente, até diariamente, fazendo pequenas mudanças no seu backlog com entradas e com descartes e com saídas. A cada momento a gente pode ter descartes aqui, né, itens saindo. Então, você faz isso aqui o tempo inteiro, beleza? É claro que conforme você for trabalhando, você vai instituir, ter um processo melhor definido, com frequência melhor definida. Aí a gente pode fazer analogia com sprint. Então a gente pode ter aqui um conceito similar. Então nós vamos olhar essa periodização aqui a cada semana, ou a cada quinzena, ou a cada mês, ou a cada trimestre, que seria o mais longo que eu recomendo. Beleza? Então o mais longo seria trimestral. Dependendo do caso funciona, dependendo do caso não funciona. 3 meses para eu verificar uma entrada nova aqui e um reajuste do meu backlog, uma priorização, pode ser muito tempo, beleza? Então esse ajuste vai acontecer e a empresa, junto com os PO, junto com os donos do produto, aqui a gente pode ter Business Owner, Product Manager ou áreas de Product Management trabalhando aqui para fazer essa priorização. Beleza? Então, a gente acaba formando um time que eu chamo de Agile Upstream Team, mas ele não é um time específico, ele não é um time novo criado. Ele é um time onde nós selecionamos pessoas donas do produto, junto com participantes das equipes. Nós temos aqui também as equipes, porque elas vão ter que participar de momentos de estimativas macro aqui, para poder filtrar esse backlog, né? Filtrar esse portfólio conforme necessário. Então, só para vocês terem uma ideia aqui dos passos, o que pode acontecer nesses passos, e até para vocês terem uma ideia que eles podem acontecer de maneira combinada, conjunta, e não necessariamente sequencial. Então, nós temos ali, ó, passo 1, viabilidade, né? Avaliação, viabilidade e seleção. Aqui, a gente faz um trabalho de analisar critérios mínimos de entrada daquilo que está chegando. Então, se é um projeto novo, qual a viabilidade dele? Ele é um projeto mais conhecido, mais de sustentação do meu negócio? Eu consigo analisar um ROI dele, por exemplo? Então, se eu consigo, ele tem um ROI, é interessante. Se é um produto, algo mais complexo, mais ágil, mais de inovação, que eu vou ter que fazer algumas experimentações. Mas que tipo de experimentação? O que eu quero fazer com esse produto? Eu quero aumentar a minha margem de lucro, eu quero aumentar a satisfação do meu cliente, eu quero aumentar o meu lucro. O que eu quero fazer com isso? Beleza? Eu quero aumentar vendas, né? Eu quero aumentar market share. Então eu tenho alguma coisa palpável ali para eu medir. Eu quero mexer num processo. Então, se eu vou mexer num processo, eu tenho um número qualquer de otimização, de percentual que eu vou ganhar de performance desse processo? Tem alguma coisa mínima aqui para eu analisar? Então, o primeiro momento que a gente analisa a entrada, se está chegando o mínimo de informação para eu fazer com que o projeto ande ou o produto ande, beleza? Segundo passo, categorização. Aqui eu vou separar, eu vou entender que tipos de iniciativas que eu tenho. Se eu tenho mais produto que está sendo sustentado, mais produto estável na minha empresa, ou se eu estou indo para uma linha de inovação, coisas novas, novas áreas, novos negócios. Então, só aqui eu posso ter já duas separações, né? 2 caminhos a seguir. Etapa 3, ou passo 3, né? Melhor dizendo, passo 3. Aqui a gente vai detalhar um pouco mais os critérios de priorização. Então, aqui, passou 1, passou 2. No 1, a gente tem algumas informações básicas, macro, mínimas. Aqui nós vamos detalhar um pouco mais. Opa, então se a nossa iniciativa chegou até aqui, vamos descer um pouco mais agora no detalhe, vamos chamar a equipe técnica, vamos entender um pouco se é viável tecnicamente, qual que é o cheiro que a gente vai ter de estimativa, de prazo, de custo, de tempo, de pessoas que a gente precisa, de algum recurso tecnológico, de algum estudo tecnológico. Então esse aqui é o momento de fazer uma Lean Inception, se for o caso, se tiver mais incipiente ainda, uma Design Thinking, para ter uma ideia de plano, MVP, roadmap, alguma coisa que já me dê mais informações para que eu consiga partir daqui já para um desenvolvimento inicial. Beleza?
Balanceamento de restrições, etapa 4. Aqui a gente vai analisar o seguinte: já sabemos o que temos que fazer um pouco melhor, né? um pouco mais refinado. Agora nós temos equipes, ou nós vamos ter que disputar ou gerenciar uma mesma equipe que vai trabalhar com evoluções diferentes. Então nós temos imaginem duas evoluções de um mesmo produto. Ok? Nós temos um time só. Qual evolução entra primeiro? Então aqui eu vou analisar se eu consigo fazer as duas evoluções ao mesmo tempo, se eu tenho time para isso, ou até dinheiro para isso, ou se eu vou ter que colocar uma na frente da outra. Por quê? Porque o time é um só, por exemplo. E o time só consegue fazer uma evolução por vez. Qual evolução que entra? Então aqui eu tomo essa decisão de que eu não posso fazer as duas, que eu tenho que fazer uma só. E aí a gente decide por qual é essa evolução que vai entrar primeiro. Beleza? E a quinta, que é a mais diferente de todas, talvez para quem já trabalha com portfólio, a 1, 2, 3 e 4 já é mais conhecida por vocês provavelmente, e a 5 é mais diferente. A 5 a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aquela fala, aquele conceito de entrega de valor do ágil e vai transformar isso em algo objetivo e tangível, números. Então, o que é valor para a organização? O que é valor para o produto que está sendo construído, para o serviço que está sendo construído? Vamos transformar isso em indicador, em meta. Então aqui a gente começa a sair da esfera abstrata, subjetiva. Não, peraí, vamos entregar valor para o cliente, mas o que é valor para o cliente? Me dá algo concreto. Nós estamos falando de quê? De dinheiro, de satisfação, de performance. Então eu quero algum número que me mostre qual é a possibilidade de valor entregue por isso que a gente está fazendo. E aí a gente combina algumas questões que até a gente traz lá do Manifesto Ágil. Então, entrega de valor contínua, frequente, né, incremental. Então, o que a gente está fazendo consegue entregar esse valor, atingir esse objetivo de maneira incremental? Aqui só um exemplo, tá? Então, se eu consigo dizer qual é o objetivo, qual é o resultado, através de um indicador, se eu consigo definir um indicador, aumenta o valor do que eu estou fazendo. A capacidade de geração de valor do produto aumenta. Se eu consigo atingir esse objetivo de maneira incremental e medir, a capacidade de geração desse produto aumenta. Quando a gente dá um exemplo, se a gente fala assim, não consigo entregar esse valor incrementalmente, só lá no final, só daqui a um ano eu vou conseguir entregar isso. A capacidade de geração de valor do meu produto diminui, porque só daqui a um ano é muito longe. Será que eu vou trabalhar um ano e depois quais são as garantias que eu tenho de que esse produto vai, de fato, gerar valor? Então aqui a gente literalmente monta uma matriz para entender qual é a capacidade de geração de valor ou da iniciativa, ou do projeto, ou do produto para competir com outras iniciativas, com outros projetos, com outros produtos, ou dentro de um mesmo produto, qual é a capacidade de geração de valor daquela evolução que eu quero fazer, ou daquele ajuste que eu quero fazer, daquela melhoria que eu quero fazer, versus outras melhorias e outras evoluções. E aí a gente tem o último pilar aqui da priorização. Tá? E aí, partindo para a etapa final, aí sai aqui um filtro completado, né? Então a gente chegou aqui no final do filtro. Aquela separação da categorização, ela pode sair aqui uma fila, um backlog, o pessoal às vezes chama de esteira, né? Uma esteira de manutenção e sustentação e uma esteira de inovação, por exemplo. Aqui eu prefiro chamar de backlog. Então sai um backlog de inovação e outro backlog de sustentação. Aqui eu tenho a representação no upstream desses backlogs que eu posso ter. Aqui na imagem vocês estão vendo 4 backlogs. Então eu poderia ter backlogs diferentes por portfólio diferente, por inovação ou sustentação diferente, por alguma categoria que a empresa use de portfólios diferentes. Ou seja, esse portfólio aqui, ele concorre apenas com ele. Ele não concorre com os outros portfólios. Concorre de que maneira? Dinheiro, investimento, pessoas, equipes, né? A tecnologia ou algum recurso tecnológico, algum recurso que aquele portfólio precisa utilizar. Então, cada portfólio ele vai concorrer apenas com ele próprio, os projetos, os produtos e as iniciativas dentro dele. Beleza? E aí a gente tem os dois, né? A figura aqui dos dois Kanbans. Então, nesse primeiro Kanban upstream, a gente consegue enxergar o que está passando pelo filtro. Então, lembra que eu falei que isso aqui pode acontecer
de maneira frequente, constante, diário, semanal, quinzenal. Então você vai acompanhando aonde que as iniciativas estão, em que passo ela está. Se vocês olharem aí, ó, são os mesmos passos que estão aqui. Ó. Os mesmos passos que estão aqui são os passos que estão aqui. Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. E aqui a gente tem o pronto para puxar, que é para o time de desenvolvimento puxar. Então, o upstream, ele termina aonde, ó, passou, tá tudo aprovado, a gente tem agora a questão da priorização, né? Tá ordenado, e aí o time pega na parte do downstream. E o downstream é um Kanban mais simples possível, porque não é para controlar o trabalho do time, não é para saber o que está acontecendo com as atividades do time. É mais para entender qual o resultado que está sendo atingido. Já iniciou, já entregou, já atingiu o resultado. Então é muito mais nessa linha. Por isso que vocês estão vendo um Kanbanzinho bem pequenininho aí, o downstream, com 3 coluninhas, só para entender qual a situação, né? Qual o momento que está. Então a gente veria alguma coisa assim, né? Um Kanban. Algumas empresas chamam de Kanban estratégico, Kanban corporativo, e a gente pode ter dois conjuntos de visões aqui dentro, né? O upstream e o downstream. Então, o que está sendo priorizado e o que está sendo trabalhado com as equipes, beleza? Então, galera, finalizando, esse é um framework para a gente trabalhar justamente essa questão de gerenciamento ágil de portfólios nesse mundo aí maluco que está mudando o tempo inteiro. Então, um mecanismo bem mais leve e bem mais adaptável ao cenário aí que a gente tem. De maneira simples, né? Eu chamo ele de framework 455, onde a gente tem 4 papéis. Agile Upstream Team é o time que vai trazer pessoas de outras áreas, donos de negócio, donos do produto, representantes do board, representantes do time, para fazer esse mecanismo funcionar, ok? O Initiative Owner é o dono da iniciativa, que a gente pode estar falando de um gerente de projetos, ou a gente pode estar falando de um business owner, de um product owner, de um product manager, ok? Então, por isso que eu chamo de iniciativa aí. Company Board, representantes do board, quem vai tomar alguma decisão estratégica, poderes estratégicos que não está em outros papéis, e o time da iniciativa. Oi, Laísa, tô finalizando já. Beleza? Um minutinho finaliza. E aí, as 5 práticas que vocês viram ali, né? Os 5 passos que eu descrevi e os 5 artefatos que eu comentei rapidinho sobre eles, né? O upstream backlog, o downstream backlog, o upstream Kanban, o downstream Kanban e a matriz de capacidade de geração de valor. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma alternativa, né? Um caminho para fazer o gerenciamento ágil de portfólios. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão.